Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos nesse curso da metodologia do culto, o nosso culto, a nossa maneira de cultuar. Nós estamos aqui, eu estou usando a apostila da metodologia do culto. Estamos no segundo capítulo, falando de batalha espiritual. E nós tecemos alguns comentários a respeito de batalha espiritual antes do culto. Hoje, nesse vídeo, vou comentar da batalha espiritual no culto. Nós vamos continuar nesse sentido aqui, certo? Então, há um texto aqui na apostila: começa o culto. Quando o culto começa também uma grande batalha espiritual. Você pode não ver, mas os demônios ficam desesperados. Eles lutam com unhas e dentes para atrapalhar aquele culto. Satanás luta contra quem ministra e também com quem está ali para cultuar a Deus. Então, se o culto é essa importância, quem faz o culto é atacado, ou ao menos o diabo tenta atacá-lo, porque muitas vezes quem vai fazer o culto está tão no espírito que o diabo não consegue atacar. Se nós vivermos no espírito, aquele texto que diz não dê lugar ao diabo não vai ter significado para nós, porque nós estamos no espírito e o diabo não consegue nos ver, não consegue perceber. Por mais que ele tente fazer as coisas, nós também não sentimos porque estamos no espírito. Mas se nós estivermos em dias de batalha espiritual, dias de problemas na alma ou problemas com o corpo, o diabo vai nos atacar ferrenhamente ainda que nós fazemos o culto. Quem faz o culto são pessoas que passam por guerras espirituais antes, durante e depois do culto. Às vezes você vem para a igreja de boa, você senta e você não sabe a batalha espiritual que é para as pessoas estarem ali para cantar. Talvez você vê um erro das pessoas e fala, poxa, errou isso aí. Mas você não sabe a dimensão de batalha espiritual que é estar ali para cantar, para tocar um instrumento, para abrir um culto, para trazer uma palavra, para fazer uma oração de imposição de mãos, para servir no culto. A luta é antes, durante e depois. E o diabo também vai lutar com quem vem no culto para ser servido, no caso, certo? Então olha só, você pode não ver, mas os demônios ficam agindo de todos os lados para impedir o mover de Deus. Como já disse, ele não conseguirá impedir a ação de Deus, mas impedir os homens de tocar a Deus. Então, começa o culto, começa uma batalha espiritual. Todo culto nós temos uma batalha espiritual. Nós costumamos classificar cultos assim: o culto de ceia é o mais importante, o culto de domingo é o mais importante. Meus amados, queridos irmãos, todos os cultos são importantes e todos os cultos existem uma batalha espiritual. Se você não percebe ou percebe, ela existe. Às vezes há pessoas que não sabem de nada, estão ali, mas há uma batalha acontecendo, certo? E é uma batalha para você não receber, para você receber, para as pessoas serem salvas ou não salvas, para você entender ou não entender. É um campo de batalha muito grande o culto. Enfim, você pode sair do culto transbordando do Espírito Santo, de posse do seu milagre, mas pode, contudo, sair vazio, cheio de frustrações. Depende de como você encara o culto, de como você está sensível ou não à ação do maligno contra você naquele momento do culto. Então, muitas coisas ruins acontecem e ao invés da pessoa sair melhor, ela sai pior, porque ela prestou um culto a Deus errado, influenciado pelo maligno, e ela então não conseguiu compreender, certo? Há coisas que acontecem que são inacreditáveis. Por exemplo, Caim sentiu o desejo de matar o seu irmão num culto de entrega de oferta. Ananias e Safira morreram num ato de entregar uma oferta para Pedro, e tantas outras coisas. Então é um lugar de muita bênção, um lugar de muito embate, e por isso eu estou explicando, de muita manifestação espiritual maligna contra. Então
eu gostaria de passar aqui algumas ações no culto. Então, começa o culto, começa uma grande batalha. Tem uma batalha antes e tem uma batalha durante, certo? Você já percebeu que às vezes acontecimentos cotidianos podem impedi-lo de adorar a Deus? Na hora do louvor você fica com a boca fechada porque aconteceu alguma coisa durante o dia que está ocupando a sua mente. Então, na hora do louvor lá, as pessoas do grupo de louvor estão cantando e você está lá pensando em alguma coisa. Você já notou isso? Pessoas estão desligadas na hora do culto, dispersas, elas estão totalmente dispersas. É um espírito de distração. Eu lembro uma vez que eu fui ministrar num café da tarde de mulheres, e quando eu peguei a palavra, eu comecei a falar de Maria foi cheia do Espírito Santo. Eu vi naquele momento um espírito de distração muito grande. As mulheres estavam ali, mas havia distração. Parece que eu estava lendo os pensamentos daquelas mulheres. Elas não estavam, muitas delas não estavam ali naquele momento. Eu explicando, eu fiquei lendo de Maria, pensando como falar o melhor. E eu cheguei naquele momento e eu fui frustrado porque havia um espírito de distração ali e as pessoas não conseguiam. Eu notei que as pessoas não conseguiam porque elas estavam distraídas com as coisas que elas deixaram naquele sábado à tarde. Elas deixaram de fazer as coisas ou as coisas da vida. Então são espíritos malignos isso. Eu discerni, eu combati em oração no espírito. E no fim eu ainda consegui ter algum êxito, mas depois eu pensei muito nisso e eu pensei e repreendi muito esse espírito na igreja de distração, de fazer as pessoas distraírem. Aquele culto talvez não tenha servido tanto para aquelas mulheres, mas serviu para que eu pudesse ver o que acontece com as pessoas, porque elas não conseguem fazer um culto que agrada a Deus, porque há uma distração muito grande. 2. Você já notou que às vezes bate uma tristeza repentina e você não consegue cantar porque está dominado por ela? O espírito da tristeza age, o cristão não consegue adorar. O inimigo sabe que o louvor liberta, ou seja, que através do louvor milagres e manifestações espirituais sem dúvidas acontecem. Do nada bate tristeza nas pessoas. E aquele momento que as pessoas deveriam estar ali abrindo o coração e adorando, elas estão ali tristes, espírito de tristeza. E uma tristeza que não tem motivo, muitas vezes. Não existe um motivo para ter aquela tristeza, aquela opressão. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. De eu estar vindo para a igreja, eu colocar o pé na igreja, eu ficar agitado, e ao mesmo tempo angustiado, sem que houvesse absolutamente nada. Eu simplesmente fiquei agitado e angustiado, do nada, e aquilo vem para impedir. Você não consegue cantar, você não consegue prestar atenção, porque vem uma angústia. Você precisa ter discernimento. No meu caso, que sou um dos líderes, isso às vezes acontece comigo para que eu possa repreender, porque isso pode estar acontecendo com alguém que está do meu lado, que está ali na igreja, e eu, por um discernimento, eu percebo e eu repreendo, eu digo, sai em nome de Jesus, porque isso não vem de mim, e às vezes eu liberto a pessoa na batalha espiritual que eu estou fazendo comigo. Outras vezes isso vem justamente para mim mesmo, para que eu não consiga fazer um culto que agrada a Deus. Então eu preciso ter discernimento, você também. Muitas vezes essas tristezas, essas coisas ruins, essas inquietações vêm justamente para atrapalhar o culto. 3. Você já notou que às vezes você tem uma inquietação, olha só, falando da inquietação, e não consegue ficar sentado por muito tempo? O inimigo quer tumulto, quer que as pessoas se levantem, se sentem novamente, ou seja, que não se aquietem naquele momento sagrado. Tem pessoas que não conseguem honrar a Deus no culto. Há uma inquietação,
um espírito de perturbação nela, e a pessoa levanta, a pessoa senta, a pessoa toma água, a pessoa senta de novo, a pessoa vai no banheiro e volta de novo, a pessoa mexe no celular. É um espírito perturbador, perturba ela e perturba o culto. Perturba ela para ela perturbar o culto. Você já percebeu que isso acontece? Então não deixe isso acontecer com você. Você percebeu? Não é do nosso feitio, certo? Nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas educadas. Nós sentamos num lugar, nós respeitamos aquele lugar, nós respeitamos a pessoa que está falando, nós respeitamos aquele momento, e aí de repente você tem vontade de ir no banheiro, você tem vontade de ficar inquieto, de mexer, de conversar. Ora, você não é assim. Então você deve repreender isso em nome de Jesus. Não aceite isso na tua vida. Isso pode acontecer com você, certo? 4. Você já notou que há dias em que você não consegue entender a palavra? Assim é, por mais que o pregador esteja sendo claro, o inimigo não deixa a pessoa entender. Já percebeu? Tem dias que a pessoa não entende. Se você perguntar para você o que foi pregado no fim, você não sabe. Poxa, nós somos inteligentes, nós precisamos estar conectados, nós somos responsáveis pelo nosso culto, gente. Nós não podemos deixar isso a cargo de Deus, porque isso não é cargo de Deus. Nós somos responsáveis pelo nosso culto, assim como nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Assim como as pessoas estão esfriando e elas deixam esfriar e elas falam, Deus tem que fazer alguma coisa. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. A pessoa está perdendo o primeiro amor, está perdendo que Deus faça alguma coisa. Nós somos responsáveis pelo nosso primeiro amor. Nós somos responsáveis pelo nosso culto. Nós não estamos percebendo que não estamos entendendo a palavra. Repreender esse espírito maligno em nome de Jesus. 5. Você já notou que parece que a palavra não entrou em seu coração? Você até entendeu a mensagem, mas ela não provocou efeito algum na sua vida. É obra de demônios que bloqueiam o seu entendimento. Poxa, então tem o caso de não entender a palavra, tem o caso de entender e você notar que há um endurecimento no teu coração. Você sabe com a tua cabeça que aquilo é de Deus, aquilo foi um ensinamento bíblico, foi um ensinamento inspirado pelo Espírito Santo, mas de repente você se pega com aquilo não ter feito nada em você, você sendo insensível àquilo, você sendo neutro àquilo, você tendo um bloqueio no teu entendimento para poder ter uma transformação. Ora, se nós somos nascidos de novo, se nós temos fome e sede de Deus, se nós queremos agradar ao Senhor, e de repente nós estamos ouvindo a palavra dele é neutra para nós, nós não estamos fazendo caso daquilo, não está tendo sensibilidade. Poxa, você tem que repreender isso, é tua responsabilidade. Está acontecendo algo com você que é a ação espiritual, não tem nada a ver com o anjo, com o Espírito Santo, com o Pai, não tem nada a ver com as coisas boas, tem a ver com coisa ruim. Está acontecendo algo ruim ali com você no meio do culto e você está deixando. Então você tem que ter essa vigilância e essa responsabilidade pelo seu culto. Mais uma vez eu repito, você é responsável por seu culto, certo? 6. Você já notou ainda que às vezes não consegue orar? Nada flui, anda ou progride? Parece que o céu é de bronze. Parece que tem algo impedindo as orações fluírem. Parece haver uma densa nuvem sobre a cabeça e então cria-se um bloqueio espiritual. Já percebeu? Aí quando as pessoas não têm o entendimento da palavra, elas falam, poxa, Deus está longe de mim, eu estou sentindo um bloqueio, parece que não vai, eu não consigo orar, parece que a minha oração não é respondida, e o diabo vem e condena a pessoa também, é porque você fez isso, você deixou de fazer isso. Então o diabo entra no campo da pessoa e começa a falar, Deus está longe de você, mas na verdade é o diabo colocando em nós esse bloqueio, e falando que Deus está separado de nós e nós não conseguimos orar porque nós não conseguimos ter liberdade. Gente, de Deus para nós não há mais barreira, porque o véu que separava já não separa mais, foi rasgado de alto a baixo. Toda barreira que existir, ela procede de demônios, ela procede da nossa falta de entendimento, ela procede da nossa carne.
nunca procederá de Deus. Não há barreiras entre nós e Deus que seja da parte de Deus, essas barreiras. Sempre essas barreiras serão ou a nossa parte ou a parte de demônios. Então, você precisa ter esse discernimento de ver essas ações no seu culto, tanto na hora da oração, da palavra, do louvor, porque esses três momentos, a oração, a palavra e o louvor, constituem a nossa maneira de cultuar. E se constitui a nossa maneira de cultuar a palavra, o louvor e a oração, é aí que o inimigo vai atuar, para nós não prestarmos um louvor a Deus que seja santo, agradável e vivo, um sacrifício de entendimento, que não emprestemos os nossos ouvidos a Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, é um bloqueio muito forte, e que também não consigamos falar com Deus livremente através do ensinamento da palavra por causa de bloqueios, por causa dessa nuvem espiritual. Então, se nós tivermos responsabilidade pelo nosso culto, discernimento e fizermos a batalha espiritual, com certeza nós vamos melhorar nosso culto muito, porque nós já vamos estar vencendo o diabo antes do culto e durante o culto. Então você pode acompanhando, nós vamos continuar. Graça e paz.